Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. Por mais exótica que a civilização humana se torne, não importam os progressos da vida e da sociedade, nem a complexidade da interface máquina-ser humano, sempre aparecem interlúdios de poder solitário em que o rumo da humanidade, o próprio futuro da humanidade, depende das ações relativamente simples de indivíduos isolados. Excerto do Livro de Deus dos Tleilaxu. Saudações, Fremen! Aqui, Pascoal Naib. E aqui, Hildon Oliver. E no princípio, éramos vazios. Aqui quem fala é Jason Ebert e a fé na alha da faca é o ópio. Melhor dizendo, a melange do povo. Eita! Bem-vindos, Arax, e bem-vindos à segunda temporada do DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 25 capítulos do livro Messias de Duna e suas 254 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Saudações, cara ouvinte do DunaCast! E mais uma vez agradeço sua companhia semanal, onde analisamos esse excepcional segundo livro da saga Duna. Depois dessa análise de hoje, faltam apenas 8 capítulos para finalizarmos a segunda temporada do DunaCast. E não vai ter negócio de recuo não, né, Pascal? Vamos logo emendar a terceira, né? Está sendo uma experiência única, mas, como sempre digo e afirmo, essas análises não teriam sabor se não fosse o tempero que nossos convidados trazem, nos presenteando com análises incríveis e ótimos bate-papos. Por isso, eu sempre capricho no meu salivado cafezinho Fremen para eles retornarem. Começo sempre por ele. Eita, lá vem. Nosso navegador editor. Que Atento. numa de suas viagens, Arax percorreu todas as igrejas de Muad'Dib na tentativa de atingir o Nirvana. Sim, caro ouvinte, ele usou, cheirou, injetou, mergulhou na imensidão de melange para abrir sua flor de lótus. Meu Deus! Ele... Hildon Buda Oliver. I see red, red, oh red. I got to your Meu Deus, completamente bisuntado em posição de lótus, Aberto. aberto, gritando Sei Sensara. Shai Hulud. Shai Huluda. Shai Huluda. E olha só, temos a honra, grande Hildon, Oba. de receber mais uma vez o primo de segundo grau do imperador Padishah Shaddam IV. Sim, caro ouvinte, eu e o Hilo tivemos que comprar um tapete vermelho, gastamos nossa economia para receber a pura ostentação Aí com é. Hilo. Aí é. Seja bem-vindo, Jason Ebert. Recebo. Tamo Olha, junto. olha aí, Pascoal disse que melhorou o set dele, a gravação dele. O Jason já disse, eu tenho que melhorar o meu de novo. É sempre assim, a gente fica atrás, ele vai lá em X, Não é assim. tudo que é de última geração ele pega lá e É passa da gente. a empresas de coroas que ele criou aí tá dando certo. Ele criou. Coroas com veneno. Coroas com veneninho.
Nesse pode Tô com confiar. A nova ordem mundial aí me contrata por trás das cortinas. Vocês nem sabem, nem sabem. Olha aí. Mas olha só, precisamos antes fazer a nossa recapitulação do capítulo 15, que foram as águas de Muad'Dib. E aí, nesse capítulo 15, grande Hildon e Jason, a gente teve um dos personagens preferidos do Hildon, depois de Irulan, que é o, Que filha da mãe. que é o Joker, o Seitelo, né? Aceitei. ele é- Querendo enganar a Muad'Dib. Ele querendo enganar Muad'Dib, fez o maior show da vida dele, né? Assim, a maior interpretação de Oscars imperiais, ele iria ganhar essa Cara, interpretação. ó, esse capítulo, Pascoal, foi maravilhoso. Ele define com uma citação muito boa. É bater palma pra maluco. Muad'Dib tava batendo palma e o Seitele achando que tava arrasando em Muad'Dib. Isso, vai, continua, tá massa. Pô, cara, como tu é foda. Vou fingir que acreditei. Bora, vamos comigo. E aí o Seitele, só pra recordar, ele sempre na linha de frente da conspiração contra o Imperador, sempre ali dando a cara e mudando a cara, né? Pra poder conseguir as suas coisas. Ele chega lá como a filha de Otemi, aquela que a gente viu que esse próprio Seitele assassinou, matou, né? Que ela era viciada em semuta e por isso ficava com o filho de Farok, né? Lembrando dessa situação. E O Fremen conservador. o Fremen conservador e de família, né? E aí ele chega lá, o Seitele, como essa... Como era o nome dela? Litna. Como a Litna. Litna. Para poder enganá-lo, né? E aí a ideia era que ele vá sozinho com a Shani para encontrar o seu pai, Otemi, que ele tem lá um Distran humano, né? Para vocês lembrarem, é tipo uma pessoa que tem várias informações colocadas aí na sua mente e que só o Muad'Dib pode destravar e a partir daí ele vai saber quem são os conspiradores, né? Mas para isso ele tem que ir sozinho com a Shani para essa casa. E aí o imperador de cara, né? Como o Hildon falou, sabendo quem era ali, que não era a filha de Otemi, disse que iria sozinho e que lá a esposa atual de Otemi é que iria servir de Sayajina para abençoar aquela conversa, né? Porque a conversa do Seitele era que Shani fosse de qualquer maneira. A gente não sabe o que está sendo preparado aí para o Paul, mas eu acho que não é uma coisa muito boa não, né, Hildon? Ah, não tem nada de bom, né, cara? Nunca realmente, nunca é. E a gente sabe que o próprio Seitele é o único, ele realmente é o frontman dessa conspiração, né? É o comprometido com a conspiração. A gente até falou nos episódios passados que todos os outros estão numa situação extremamente confortável. E ele quer que a conspiração aconteça. Ele quer a derrocada de Muad'Dib, né? Não tem nada de bom, não sei esse motivo que desesperado que ele quer, porque quer levar a Shani, né? E coisas terríveis estão prestes a acontecer. E parece que Muad'Dib, nesse capítulo, ele se mostra bastante resignado, né? Engraçado, pela primeira vez. Depois de tanto desespero, ele se torna resignado, né? E até no final desse capítulo, para a gente encerrar esse breve resumo, ele fala assim: era preciso encontrar o momento que servisse de fulcro, né? De apoio. Isso. Um lugar onde ele conseguisse se desprender da visão por vontade própria, se é que existia esse momento, né? Então ele meio que ia tentando ver se de repente tinha alguma mudança, né? Mas ele segue o ritmo. Não, né? Ele tá seguindo. Aparentemente não. Olha só, pessoal. A gente termina essa análise, mas, né, finalizada essa nossa breve recapitulação do capítulo 15, a gente precisa ir para o nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna, Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil.
Grande Hilda, grande Jason, começamos Opa. aqui Notícias do Império com notícias fresquinhas. Olha aí, Saiu ontem, novidades. finalmente, Hilda, né? mais novidades sobre o elenco da série Dune The Sisterhood, que vai ser muito provavelmente baseado, 99% baseado no livro do Brian Herbert, né, o filho do Frank Herbert e do Kevin J. Anderson, e vai mostrar aqui, só antes, né, a novidade, né, a atriz nova, aquela atriz de Game of Thrones, de Obi-Wan, a grande Roma? Roma, Indira É. Varma. Cara, essa mulher se garante. Baita atriz. Ela é uma baita Baita atriz, atriz. eu acho ela lindíssima. Eu também acho ela lindíssima. E uma presença de talentosa. palco. Nossa, demais. Ela, no caso, gente, pra quem não tá lembrando, ela fazia a amante Era do Oberyn Martell, né? Pascal, né? Uhum. Que é do Pedro É. Pascal, né? É. Que... Como é o nome dela, gente? Deixa eu só... O nome da personagem, porque o Martin... O Martin, ele bota tanto personagem, né? Muitos. Mas ela era uma presença forte. Era, não, demais. Muito- E assim... Hilária Sandy. Acabei de ler Hilária aqui. Sandy, que ela é uma bastarda, né? Não, mas eu não decorar todos os nomes de Game of Thrones não dá. não é assim, né? E o legal, por exemplo, é uma curiosidade, né? Ela é Sand porque em Dorne, né? Os bastardos dorneses, eles têm o Sand, né? Como os nortenhos têm Snow, Snow, é. né? Aham, Os bastardos em Dorne têm o sobrenome Sand, né? De areias, né? Isso. Muito legal. O personagem dela evoluiu demais Sim, na sim. série do que no livro. No livro ela é um personagem assim bem, sabe, bem peso morto, que depois se torna uma tipo uma vassala da Cersei, né? Já Sim. na série não, cara. Na série ela foi grandiosa e a atriz entrega muito. Ela em Roma, ela entregou muito também, é uma série que eu gosto bastante. Ela faz a primeira temporada. Muito legal. É, Acho que Roma foi uma das grandes séries que iniciou essas questões épicas, né? Isso, sim. Marcou assim, revolucionou esse tipo de seriado assim de época, muito bem feito. E ela realmente é sensacional, presença de palco. E aí vai ser muito, muito legal, porque a gente vê aqui que esses eventos eles acontecerão, Rio de Janeiro, 10 mil anos antes, e ela vai ser a imperatriz Natália, descrita como uma monarca formidável que uniu milhares de planetas com seu casamento com o imperador Corrino. Então, muito provavelmente é o início da dinastia Corrino, né? Pós jihad bluteriano, pós a luta de humanos contra máquinas, e ela tá ali no meio com quem mais, o Hildo, que se juntou a ela, que a gente já foi falar. Rapaz, a gente recebeu aqui um peso. A Indira já é uma baita de uma atriz, né? E também recebemos o peso de Shirley Henderson, né? Shirley Henderson, eu lembro dela no Transporter também. Ela é uma atriz. O mais legal é que ela tem uma cara de novinha, mas tipo, ela já tem uns 56 anos, cara. Ela tem uma cara de mina velha, É impressionante. típico das Bene Gesserits. Ela dá uma Bene Gesserit perfeita. Inclusive, eu não li se vai ser isso mesmo, mas eu espero que sim. Vai ser. E vai, vai ser. Massa. Ela e a Emily Watson, que a galera do Harry Isso, Potter. ela vai fazer a Valia Harkonnen, né? Isso, as duas são irmãs Harkonnen. É interessante porque a gente só tem os Harkonnen como pessoas ruins, que são os inimigos, né? E aqui, na realidade, elas que vão formar o início da Irmandade das Bene Gesserit. Então, E como você falou também, Pascal, a Emily Watson ela é uma baita de uma atriz, bicho. Já fez, assim, a Emily Watson, ela tá em Chernobyl, a Shirley Henderson não tá, só pra não ficar confuso. Né? Isso. Né? Eu A me Emily... confundi. Não, Eu fiquei relaxa. confuso. A quem tá em Chernobyl é a Emily Watson, né? Ela fez... Já fez Rei Lear, fez Kingsman, fez A Teoria de Tudo, ela tá também na Teoria de Tudo, filme com o meu Oscar, Cavalo de Guerra, um filmaço, ela faz até a mãe do personagem principal lá, do Cavalo de Guerra. Então, assim... cara, tem um filme que eu gosto muito que ela faz, que é o Miss Potter, que é um baita de um filme também. Então, assim, elenco de alta qualidade, bicho. Eu tô muito curioso. E precisa, né? Porque com certeza vai vir depois do filme, deve estrear em 2024. O Villeneuve, a gente tá notando que ele vai dar uma pegada das Bene Gesserit maior na segunda parte, com certeza para poder promover a série. Ele não é besta, né? Ele sabe. Agora, antes de mais nada, Pascal, eu quero aqui até
indicar que os meninos querem que eu faça um Twitter, gente, eu não vou fazer, eu não sei nem mexer em Twitter, em primeiro lugar. Eu também não sabia não, Rildo, mas Ô, é onde velho, acontece, onde acontece tudo. Eu também não sabia não, bicho, não quero, me deixa quieto. Onde acontece Mas o tudo. Pascoal postou no Instagram eu gosto porque tem vídeo, eu gosto de vídeo. No Twitter também tem. Só que né? é um minutinho Ô, mesmo. Hildon, mas ali, cara, no Twitter, vários participantes do DunaCast ficam batendo papo ali né? sobre Duna. É legal pra caramba, cara. Pô, eu vou pensar, viu, galera? Manda mensagem pra mim. Ver se eu... Manda mensagem pedindo Mas, pro assim, Rildo, pro navegador, navegar pelo Twitter. Por favor, Rildo. Mas assim, gente, uma das coisas que eu até vi na postagem que eu acho sensacional e eu acho que é muito legal informar é que como o americano faz capa feia de livro, né, gente? Puta que me pariu, que capa horrorosa. Eu vou ser sincero, as capas do Brian Herbert e do Kevin J. Anderson, cara, não são bonitas, assim, acertem poucas. Não, acertem mas poucas. americano não gosta de fazer capa bonita, bicho. As capas de livro, às vezes, por exemplo, eu gosto de. Eu tenho coleção de livros do Tolkien em vários idiomas. Eu tenho alguns livros em inglês e tal. Então, assim, eu tenho coleção de livros dos Seus Anéis. Sempre que eu vejo, assim, alguma edição eu acabo comprando. Também do Robert E. Howard, né, do Conan. Sim. Eu acabo comprando. E, cara, as piores capas são as americanas. Sim. Lógico, aqui e acolá tem uma edição que tem uma capa bonita, mas as capas americanas são horrorosas. Parece capa de CD do PlayStation 1, sabe? É horrível. Ou de sebo, né? Aqueles livros bem velhos, assim, né? Eles parecem que não evoluem. É uma Aí coisa eu não consigo, não sinto vontade de ler esse livro, bicho. Ainda mais que esse aqui é uma fanfic, né, bicho? Não é fanfic. Não, mãe. Se tu largar essa no Twitter, o Brian te bloqueia na hora. Não, o Brian é um senhorzinho que tá ganhando dinheiro finalmente, bicho. Deixa o bichinho ganhar dinheiro. Deixa o bicho E ó, ganhar. alfinetada, pelo menos ele tá botando o nome dele e não do pai, né? É verdade. Não, ele tem direito, tem. É que vocês me entenderam, né? Porque pra mim tem uns certos Cris da vida aí que colocam o nome do pai, já mas o morreu, cara escreveu já faz tempo. morreu. Tá certo, não vão falar de, né? Mas olha só, vamos para a nossa segunda parte aqui do Opa. Notícias do Império, na Pitadas de Melândia, onde é Quero nosso saber o que o Pascal tá lendo, que andou chorando no episódio passado. Hoje vai ser uma dica para cada um dos nossos convidados. Boa. Tá? A minha dica é a dica de série, né? Eu estou assistindo Andor, né? O spin-off de Star Wars, né? De Rogue One. Por que tu tá fazendo isso? Tô adorando, cara. Bom demais. Cara, Vocês estão querendo me fazer acreditar que isso é bom, gente. Sério. é bom, cara. O Andor é o seguinte, cara, o Andor, ele não é pretencioso, então assim, ele é melhor do que o Obi-Wan. O Obi-Wan só prestou os 2 últimos episódios, que foi quando apareceu a briga lá do Darth Vader. Não, a briga do Darth Vader dos com o 2 últimos Obi-Wan é episódios. atrapalhões, bicho, atrapalhões. Não é bom não, Pascoal. Não, é legal. A briga Vou perguntar, legal. Andor, tem bebê Yoda? Não Então tem não criança, não tem criancinha. Eu vou te dizer, no que o Andor ele realmente se destaca? Expansão do mundo. Mas finalmente vão fazer isso? Finalmente? Não tem Você vê bebê, muita coisa que não tem nas obras originais. É muito bom. não tem bebê, não tem a pequena Leia. É pra galera revoltadinha, os revolucionários. Tem o manual lá do guerrilheiro, que foi Tem o Sol criado Guerreiro? lá pra Tem lutar o Sol Guerreira? contra a ditadura imperial. Porque Tem você o Sol sabe, Guerreira? você... Lawrence Fishburne não. Como é o nome lá? O rei da Escócia? O rei... não. É o Sol Guerreiro? O nome dele é Sol Guerreiro, pô. É verdade, tem não. Tem no Não tem? Rogue, já morreu lá, cara. Não apareceu ainda, não. Antes, o Ando também morreu. O Ando andando, aquele cara chato pra caralho. todo mundo. Cara, mas é legal porque ele mostra um pouco essa questão de como pessoas Forrest comuns... Whitaker, é o nome do ator, lembrei agora. Forrest Whitaker. Como pessoas comuns, elas trabalharam ou se arriscaram pra gente ver o Luke acertar um raiozinho no meio da Estrela da Morte e acabar tudo e todo mundo comemorando com ele e a galera que caiu no decorrer da trilha esquecida, né? Então ele mostra quem realmente estava na luta real.
não era apenas aplausos, né? Por causa do Luke Skywalker, só a questão de... Então é E massa. tem o maravilhoso Stellan Skarsgård, né? É isso que eu ia falar, né, cara? Pô, esse é maravilhoso, cara. Acaba que além de ser um baita de um ator, ainda faz filho bom ator também, né, bicho? Ele está no Duna e na fanfic do Star Wars, né? Então, desculpa. Ganhei inimigos agora. Ganhou um bocado de mim. Pô, tô olhando aqui o elenco. Pô, ei, cara, Force Wink vai estar, viu? Olhei aqui, ele vai estar como Sol Guerreira. Então no finalzinho ele deve aparecer por aí. Opa. Cara, eu tô olhando, vocês estão me fazendo acreditar, bicho. A Mon Mothma tá no elenco, bicho. Putz, bicho. Ó, tem muita coisa. Só tem vai, muita coisa legal. navegador, só vai. Tá bom, eu vou. É porque, Vamos lá. cara, eu apanhei tanto já de Star Wars, cara, que eu... Todos nós, Quem cara. nunca, né? Quem nunca? Star Wars, bicho, a gente só Você assistiu o apanha. episódio 9, cara, no cinema, eu olhava para um lado, desesperado. Cara, eu não acreditava que tava acontecendo aquilo ali. Eu disse, é sério isso? Tá acontecendo mesmo? Tá acontecendo. Cara. É mais ou menos isso. Então, Aqueles livros do Boba Fett, bicho, que série desagradável. aí você pega um The Mandalorian e aí você fica encantado de novo. Mandalorian é bom, eu gosto de Mandalorian. Não, Eu é acho ótimo. Um avião que te leva pras alturas só pra te largar lá de cima e tu morrer com o Boba Fett, né? Foi isso que aconteceu. O Mandalorian levou a gente pra cima e Boba Fett derrubou, cara. Nossa, que série desagradável. Eu gostei também. Eu gostei de todos. Não foi... Mas, Pascoal, do que tu não gosta de verdade, assim? Poxa, que legal. Cara, eu vou dizer, ó, eu acho que dos últimos desesperos que eu tive foi quando teve aquelas animações Visions, né, que teve agora. Não, não sério, tu assisti. não gostou? Cara, o primeiro é excelente, todos eu os assisti, outros cara, são é horríveis. É legal, eu Cara, gostei. tem uns dois que eu não gostei, mas tem uns bem legais ali. O da É. banda é uma merda, gente, vamos ser O honestos. que eu não gostei, esse aí é ruim Não, mesmo. a banda é legal demais, é muito. E vendo a construção, vendo lá o. Nossa, que saco de construção, eu não sou nem pedreiro, Pascoal, pelo amor de Deus. Você precisa abrir a sua flor de lótus. Você está, está Mas aqui eu tenho que carregado. fazer com o Hildon, viu? Olha. Esse Esse yoga. Não tá resolvendo tem que só. botar. Não Só tá, academia. só academia não tá dando Faça certo. yoga. Tira esse ódio Rapaz, do coração. Eu vou dizer pra vocês que, como nós estamos em outubro, eu vou focar as minhas indicações numa pegada mais terror. Opa. Então eu vou indicar aqui pra vocês um quadrinho da Dark Side, que eu li. Eu tô finalizando ele, na verdade, mas já tô impactado com a história desse quadrinho, que é o Ed Gein, que é com as ilustrações do Howard Chictor e o roteiro do Eric Power. Cara, o Ed Gein, ele é simplesmente um serial killer da década, se não me engano, década de 40, que deu e foi inspiração para várias coisas que a gente vê na cultura pop relacionada a terror, como Psicose. Inclusive, o quadrinho ele abre com uma entrevista que o Hitchcock deu, justamente pro pessoal dizer assim, mas esse filme, Psicose, que você dirigiu, é baseado numa história terrível e alguns psicanalistas, eles acham que esse tipo de filme vai gerar pessoas com distúrbio. Ele disse assim, tá, beleza, uma pessoa foi presa, né, inclusive, matou depois de ter assistido Psicose, só que ele até o próprio o Hitchcock fala assim, a terceira pessoa ele matou, e as outras duas ele matou por quê, né? Não é um filme que leva a isso, né? Até começa com uma frase do próprio Hitchcock, né? Que a moralidade não se aplica aos insanos. O Ed Gein, cara, ele foi um cara extremamente problemático, teve uma criação extremamente problemática, e lembra muito o conceito do próprio Psicose, e com relação super conturbada com a mãe dele, e após a morte da mãe, ele acaba cometendo algumas atrocidades que vocês já viram em Psicose, já viram o Massacre da Serra Elétrica. Então todas essas histórias meio que são baseadas nesse serial killer que realmente existiu. Às vezes a vida é muito mais perturbadora que os filmes de terror. Então eu indico pra Geralmente vocês... geralmente é, né? Vídeo Brasil, a gente vivendo essa loucura. Então eu digo pra vocês, Ed Gein, da editora Dark Side, um material fantástico, a arte belíssima e assustadora. Show de bola. Vamos passar agora pro nosso convidado, Jason. O que é que você traz aí de dicas pitadas de melange? Pois bem, como o DunaCast é um podcast sobre um livro de ficção científica antigo, resolvi trazer hoje para vocês
a dica de uma trilogia de ficção científica antiga também, escrita lá em 1938 por ninguém mais, ninguém menos que o C.S. Lewis. Opa! O C.S. Lewis muitos conhecem por Crônicas de Nárnia, muitos infelizmente conhecem pelos filmes, mas ele realmente é um autor que eu cresci lendo literalmente. Os meus pais compraram O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa quando eu estava na barriga da minha mãe. Eles já estavam pensando em me dar literatura para ler enquanto eu fosse criança. Eles já iam acumulando livros antes de eu nascer já. Legal. E na época, a Crônicas de Nárnia era muito difícil de achar no Brasil. Então meu pai às vezes viajava para uma cidade longe, uma cidade maior, e achava um livro e trazia. E eu demorei dos 7 aos 11 anos para completar a minha coleção, de uma editora que já nem existe mais, que é a ABU. E, bom, mas não é sobre Crônicas de Nárnia que eu vou falar, né? Para quem não sabe, o C.S. Lewis ele também tem uma trilogia de ficção científica chamada Trilogia Cósmica, que é baseado num personagem principal chamado Hamson, e ele é um filólogo, que é uma homenagem pro Tolkien, que era o melhor amigo do Lewis, né? Os dois eram grandes amigos, então ele faz essa homenagem. E claro, é um livro datado, né? Porque alguns planetas ali do sistema solar estão habitados, né? Essa parte a gente dá assim uma suspensão de descrença, né? Isso faz parte. Mas em 1938 ninguém sabia exatamente, né, como é que estavam as coisas, né? Inclusive é bem anterior, né, quase 30 anos antes do próprio Duna, né? Então, além do Planeta Silencioso, é o primeiro livro que ele escreve, depois ele escreve o Perelandra, que para mim é o melhor da série, que foi feito em 43, e depois aquela Força Medonha, que foi feita em 1945. E claro, como o C.S. Lewis ele era um cristão conservador da primeira metade do século passado, se você vai ler esse livro, você tem que entender que você está lendo o livro de um autor cristão conservador da primeira metade do século passado, certo? Da mesma forma como a gente lê Senhor dos Anéis, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, assim, mas ele usa esse universo que ele cria de uma forma muito gostosa como um exercício de filosofia sobre questões morais que ele quer discutir. Então, por exemplo, no livro Perelandra, ele reimagina o Jardim do Éden acontecendo em Vênus. Então lá tem o primeiro casal que foi criado em Vênus lá e acontecem as coisas lá. Ele tenta imaginar um Jardim do Éden com desfechos diferentes. É muito interessante o exercício filosófico que ele faz, até mesmo de certa forma teológico. Fica aqui a minha indicação, e além de ter essas questões filosóficas bem profundas, é uma aventura muito leve, muito gostosa, daquela para você ler assim, bem sossegado, bem tranquilão mesmo. E fica aí a minha indicação, aliás, não só sobre esse livro, mas eu gosto muito do Lewis, de uma forma geral, um dos autores aí que acompanhou meu crescimento como ser humano. Que massa. Show de bola, show de bola. Então, finalizamos aqui notícias do Império e vamos agora para a análise do capítulo 16. Grande Hildon e Jason, vamos agora, finalmente, a análise do capítulo 16, nosso episódio 16 aqui do DunaCast. E aí, vocês já ouviram logo na introdução a voz sensual de Hildon lendo o excerto. E mais uma vez, né, a gente precisa falar um pouquinho desse excerto do capítulo 16. Só lembrando, esse capítulo 16 ele vai passar por dois momentos principais. Lembrem-se que no episódio anterior, Seitele disse que Paul teria que ir para a casa de Otemi, né, para pegar lá os Distrans. Então o Paul seguiu toda essa ordem, né, essa orientação, e está indo lá. Então nós vamos ter nesse capítulo 16 duas situações. O Paul em sua caminhada solitária, primeiramente ele em reflexões, e depois o Paul no templo de Alia, vendo a sua irmã presidir uma oração, um ritual coletivo, né? E lá também ele tem outros tipos de insights, né? Então é interessante.
Mas a gente começa falando sobre o excerto, Hilda e Jason, porque realmente, cara, isso aqui não tem coisa mais atual do que isso aqui. Porque ele fala que, por mais exótica ou evoluída que a civilização humana ela possa se tornar, né, com os progressos da vida, da sociedade, pode ter a complexidade da interface da máquina e ser humano para poder a gente evoluir, para poder a gente conseguir ganhar tempo em várias situações. Ele diz que sempre vai aparecer interlúdios, intervalos de poder solitário, né? E ele disse que o próprio futuro da humanidade, apesar de toda essa complexidade, na realidade, vai depender mesmo das ações relativamente simples, e eu até acrescento, às vezes simples demais, vulgares, de indivíduos isolados. E a gente vê isso, e se vocês concordam comigo, atualmente, cara, porque quem é que imaginava uma guerra, né, de tempos antigos, jogando um avião, jogando bomba, os caras lutando arma um contra o outro, como está acontecendo na Rússia e na Ucrânia, pela cabeça de uma pessoa só, o cara pode apertar um botãozinho ali e deflagrar uma guerra atômica e destruir toda a humanidade. Somente uma pessoa pode fazer isso. É uma coisa meio louca de se pensar, e como é atual, né? Eu pensei exatamente na mesma coisa, Pascoal. Isso também faz a gente lembrar da crise dos mísseis de Cuba, né? Uhum. O quão perto que a gente já esteve de um grande pepino, né? De até talvez uma extinção em massa, sobrando pouca gente, na mão de pouquíssimas pessoas dentro de uma sala, né? Exatamente, essas decisões. E a gente vê isso em várias situações também. Às vezes a gente fala, vamos fazer a nossa parte para preservar o meio ambiente, vamos separar o plástico, que temos que fazer isso, do plástico, do papel. E aí você vê grandes empresas multinacionais destruindo a natureza numa velocidade incrível por decisões de poucas pessoas, né? Poucas pessoas destroem o coletivo. Então, a gente está cada vez vivendo uma sociedade assim, né? Que, inclusive, esse governo, de alguma forma, acaba fazendo a gente se sentir culpado, sendo que o teu banhozinho de 10 minutos, né? Vai acabar com a água do mundo, enquanto o agronegócio tá, tipo, consumindo todos os recursos possíveis. Não, Hilton, tem um documentário muito bom na Netflix chamado Cowspiracy. Sim, ele é muito bom. Pô, os caras mostram ali que acho que dá uns, não sei se é 70%, 80% do gasto de água é do agronegócio. Isso. Aí depois, mais não sei quantos por cento é das indústrias, e sobra tipo assim uns 3% pro nosso consumo diário em casa. E aí eu não posso puxar a descarga quando faço xixi? Exato. Não, você não pode fazer isso para que o agro consiga produzir gastando absurdos. Não, o agro é pop. E por isso que o Frank Herbert ele é tão atual, e às vezes as pessoas não perceberam, às vezes em Duna, pensam que é aquela história do Messias branco que vai salvar todo mundo. Aqui, esse excerto inicial é para mostrar exatamente isso, o que é o Paul Muad'Dib hoje em dia, né? É aquele cara, aquele líder que tomou decisões que ele achava correto na época, mas que acabou ocasionando a morte de bilhões de pessoas, ocasionou ditadura, imposição ideológica. Tu acredita que assim, eu realmente me incomodo com o termo, né, do Messias branco em Duna, né? Me incomodo por diversos pontos, né? Principalmente parece que quem utiliza a termologia do Messias branco, se utilizando em Duna, não leu porque... Não leu. Com certeza. Porque, cara, é o Messias mais falho de todos, é o Messias que não quer ser Messias, né? Você vê personagens que nem são tão sagazes, incríveis, eles percebem assim, cara, tu tá se autodestruindo. Eu acho que se deixassem, o Frank Herbert tinha colocado aspas na palavra Messias no título. Sim, acho que sim. Acho que é porque até a termologia, né? Sabe, às vezes eu de verdade, acho que a gente tá vivendo um momento de sociedade em que as pessoas não estão sabendo escolher suas verdadeiras batalhas, né? Sabe o que é triste, Hildon? Que a gente tá vendo aí que muitas pessoas buscam o Messias para resolver todos os problemas do país, por um lado, e infelizmente por outro lado também, né? Apesar de, obviamente, a gente tá com um fascínio aí, né? Não vamos entrar muito nesse detalhe, que a gente quer ver
longe e logo, né? Sim, o mais rápido possível. Mas achar que o Frank Herbert ele já disse isso em várias entrevistas que a gente não pode depositar nossa esperança num Não. líder carismático. Chega, E a né? gente, querendo ou não, tem essa tendência. A gente Tem essa dessa. querendo que um saia porque o outro mexe com o nosso coração também, sabe? Sim, sim. E E a olha gente- só, Essa armadilha, né? mas olha só a loucura, né? O título do livro, na realidade, seria O Santo Louco. Né? O nome Opa. original do livro, Messias de Duna, seria O Santo Louco. Ele realmente você tenta falar queria. já pra gente. Ele queria colocar isso como uma forma realmente de uma crítica. Mas aí a gente pega esse texto inicial e coloca aqui pro Paul, e a gente vê aqui o Paul se preparando para uma andança, né? Uma travessia na cidade de Arrakina, lá em Arrax. E a gente até pode comparar, se vocês lembram, daquele momento em que o Paul fazia suas caminhadas sozinho, né? Teve um capítulo específico que ele voltou dessa caminhada, a Shani fez o cafezinho, fez a massagenzinha e depois fizeram um lovezinho bem legalzinho no final do capítulo, mas mostrando que aqui é uma inversão daquele capítulo, né? Porque aquele capítulo o Paul saía para se sentir livre, para se sentir um pouco mais... para ver como funcionava realmente a sua sociedade. E aqui ele é obrigado a se transfigurar. O cara tem que andar mancando, pinta o rosto com uma máscara preta, coloca um enxerto de bochecha para ficar deformado. Então, Se desconfigura, né? cara, é meio que desconfigurando ele mesmo, né? Ele tá todo desconfigurado, tá todo desfigurado, né? Sim. Como sei, né? Ele não é mais aquele é esse cara aí, mancando, com a bochecha toda torta, parece aqueles caras fazendo aquela forma de gutural, parece um cara selvagem da época das cavernas, né? Homem das cavernas. Então, assim, você vê que o grande Muad'Dib tem que se submeter a isso, né, cara? Aí disfarçado, aí... E é interessante que nesse primeiro momento, né, quando ele vai fazer essa caminhada, obviamente ela é cercada por ornitópteros, por guardas imperiais, mas todos à distância, né, porque não podem mostrar que ali é o imperador. Ele, antes de sair, ele conversa com a Shani, e a Shani, nesse momento, ela teve um vislumbre tal do que ele sentia, mas entendera tudo errado. Vocês querem comentar isso aí? Que é interessante, né? Ela sentiu a tristeza nele, né? Quando ele disse que ele sente a tristeza, porque assim, vocês sabem que os Fremen e todo mundo conseguem, de uma certa forma, entrar naquela consciência coletiva e consegue realmente sentir o que o outro tá passando. E naquele momento... ela sente que cria, a tristeza né? dele. E isso que cria todo esse elo. Acho que Duna fala muito sobre isso, né? De como a sociedade, ela é uma unidade. A sociedade Fremen, ela é muito... eu curto muito, trazer até um conceito do Robert Howard, né? Quando o pessoal chama Conan o Bárbaro, né? E até por conta do próprio Schwarzenegger, que por ser o inglês limitado, né? Que de burro o Schwarzenegger nunca teve nada, né? Nada. Que quando o Schwarzenegger se tornou um grande astro, ele já era milionário, né? Ele soube investir muito bem o dinheiro que ele foi ganhando nos campeonatos de fisiculturismo, Mr. Olympia, Mr. Universo e tal. Mas ele, por não dominar muito bem a língua inglesa, ele acabou sendo apresentado como aquele personagem, o Brutamontes, né? O Bárbaro, né? Mas o Conan, do Robert Howard, que era um cara super sagaz, super inteligente, super ávido de conhecimento, né? Ele, sempre que ele teve contato com a sociedade pela primeira vez, porque ele via as histórias, né, do seu avô, os povos hiperbéreos e tal, e ele ficava encantadíssimo com tudo aquilo. Só que quando ele teve realmente contato com essa sociedade, ele percebeu o quanto a sociedade dita evoluída, né, e ele, bárbaro, ela não tinha nada de evoluído, não tinha nada de evolução em sociedade. Eles eram bárbaros, eles vendiam os seus, eles matavam apenas por matar. E Conan por diversas vezes assim, e eu sou dito bárbaro, me deixe ser o bárbaro então, porque essa tua sociedade está perdida. E eu curto muito esse conceito, né, de bater de frente, porque, por exemplo, quando a gente vê os Harkonnen, né, no primeiro livro, eles eram os verdadeiros bárbaros, não os Fremen. Os Fremen eram uma sociedade completamente integrada, inserida entre eles, com um conhecimento absurdo de si.
Enquanto os Harkonnen, eles eram apenas, aí sim, o que quer consumir, o que quer tomar pra si, o que quer roubar, né? Isso não tem evolução de sociedade. Curto demais a forma como o Frank Herbert, de certa forma, ele até critica a sociedade que a gente vive, a sociedade que a gente se construiu. E não mudou nada, nossa sociedade tá cada vez mais perdida, né? A gente fica mais uma vez pensando assim, cara, como Conan, né? Se isso é desenho de evolução de sociedade, me chamem de bárbaro, né? Olha só, Rito, pegando esse teu gancho aí sobre a questão do que é uma sociedade evoluída ou não, vou passar a bola aqui pro Jason. Quando o Paul começa a caminhada, né? E ele começa a ver lá todos os grandes prédios, e mais uma vez a questão da arquitetura, né? Prédios novos, né? E lá temos placas acima das portas, despachantes, destilarias e retortas eólicas, folhetos proféticos, provas de fé, suprimentos religiosos, e esse aqui é interessante, armamento e ao lado de propagação da fé, né? E aí ele fala assim, Jason, seria mais honesto ter chamado de propagação da burocracia. O que é que virou Arrakis? Arrakis virou um grande polo burocrático do Império, né? Coisa que mais destoa do que significa ser um Fremen de verdade. E é interessante como as pessoas que vão esbarrando no Paul, eles olham pro Paul e veem nele uma criatura do deserto, sentem medo, sentem temor, sentem respeito por ele, mas ninguém tá afim de viver como eles vivem mais, né? E essa procissão que o Paul, aliás, faz ali é uma perfeita analogia de como tá a vida dele ali. Tá sendo levado pelos eventos, se sentindo perdido, sem saber se caminhou até lá ou se foi levado por outras forças que não pode controlar. E ele mesmo não reconhece mais aquilo ali que ele tá vendo, né? E essa arquitetura bagunçada, cheia de burocracia, é também uma analogia do que se tornou as escolhas dele, né? O que ele fez, o que ele deixou de fazer, a visão que ele seguiu ou deixou de seguir, acabou levando ele para um lugar que ele também não queria, né? E é isso, né? Todo o centro do poder acaba sendo extremamente burocrático também, né? Olha só, Hilda, ele fala aqui que foi criado uma espécie de funcionário público religioso, né? Nossa, que... E aí, é tipo aquele cara recém-convertido, porque segundo aqui o Paul, o recém-convertido aqui, ele tinha uma praticidade na vida dele. Então era tipo assim, Hildo, prático pra mim, se eu disser que eu acredito no Muad'Dib, porque eu vou ter dinheiro, vou ter influência, vou ter poder. E aí, novamente, a gente bate com aquela teoria do Frank Herbert, que não é que o poder corrompe as pessoas, é que o poder atrai as pessoas corruptíveis. Perfeito. Isso. Então esses caras concordo. são atraídos, né, pra isso, e vão lá dizer, eu amo o Adib. Eles são os caras mais cínicos e perigosos, porque na realidade eles estão defendendo o que é deles, não é? Ele não quer saber de fé, eles querem saber a gente vê isso de uma forma tão gritante aqui no nosso país mesmo, mas lá fora também, olhando certos líderes religiosos há 10 ou 15 anos atrás, defendendo um governo, defendendo um partido, e hoje esses mesmos líderes religiosos defendendo outro partido, outro governo, outra ideologia. É mais assim, o que tá na moda agora? O que vai pegar agora bem pra mim? Eles não estão nem um pouco interessados com a verdade, não estão nem um pouco interessados com a religião e com a fé. Eles só estão interessados em saber qual vertente vai levar eles mais pra cima. Só isso, Não, só seguir a corrente. Total. Eu acho que Frank Herbert, ele mostra pra gente de uma forma muito esclarecida, né? Num capítulo até que é esquisito, né? A gente tava até comentando, né, Pascal, o quanto ele é esquisito, mas o quanto ele gera também análises interessantíssimas. Cara, esse final de semana nós tivemos, trazendo para as analogias que vivemos, nós tivemos uma situação terrível, né? Onde, independente da sua fé, né, independente inclusive da minha também, mas a gente teve um local de oração num dia em especial que foi invadido, foi profanado, onde uma pessoa que se diz líder, e de líder ele não tem nada, porque para ser líder você precisa liderar, e liderar para uma cova não é liderança, né? Ele profanou um ambiente sagrado e é por isso, gente, parem de votar em religiosos, certo?
Política não tem nada a ver com religião, e o Frank Herbert deixa isso muito claro. A gente tem essa mania de misturar nossa religiosidade com o sistema político. A política é completamente... Ela precisa ser completamente livre da religiosidade. E infelizmente parece que a gente não aprende nada e a gente vai, sabe, cada vez mais repetindo os erros. Pô, Frank Herbert está falando isso há anos, um livro que deu origem a várias outras coisas que vocês curtem, como Star Wars e tal, e de repente a gente cometendo os mesmos erros, erros. E o que é mais legal aqui nesse capítulo é exatamente, é um capítulo estranho, mas ao mesmo tempo ele mostra uma construção, e aí a gente tem que saber diferenciar, a gente sempre fala isso, espiritualidade, religiosidade, quer se religar com Deus, ou diferenciar de uso inapropriado da fé alheia. São duas coisas completamente diferentes, né? Eu acho que é muito importante a espiritualidade para a pessoa. O Frank Herbert também sempre apoiou isso. E aí, cara, quando o Paul ele tá indo, ele precisa ir pro Templo de Alia. Ele precisa ir para lá. E eu acho interessante que o Templo de Alia, ele fala o seguinte: tudo conspirava para produzir a impressão de que se tratava de um lugar antigo, cheio de tradições e mistérios. O templo era novo, tinha 12 anos, menos de 12 anos que era o Gerard. Então, assim, o templo, ele fazia parte, ele ficava no coração da cidade. Então, existiam prédios muito modernos, da burocracia de Arrax, e ali incrustado, ali no meio, como se fosse um resquício de algo ancestral, algo criado artificialmente. É como se você fosse, Hildo, para Disney, e aí lá você entrasse no mundo de quem? Vamos lá, de Harry Potter ou de Star Wars, e lá você iria, de alguma forma, pensar que estava no outro planeta, no outro mundo, né? Essa parte, essas construções me lembram muito do próprio castelo da Disney, né? Porque dizem que as janelas vão diminuindo de tamanho para você ter a impressão de que ele é mais alto do que ele realmente é, né? Então, esses prédios ali, eles são feitos de uma forma que pareçam mais sagrados e mais antigos do que eles de fato são, né? Exatamente. E aí é o que o Pascoal acabou de falar, essa é a verdadeira instrumentalização da fé. Não está mais interessado na verdade, se esse lugar é sagrado ou não, só está interessado em parecer sagrado, para enganar o máximo de pessoas possíveis, né? E aí tudo é construído para colocar um clima, né? Ele fala aqui que quando ele vai entrando nesse templo, né? Porque ele está com a multidão, e é interessante, mais uma vez, ele fala assim: mas a multidão o impelia, e ele teve a sensação vertiginosa de que havia se perdido, de que perdera o comando de sua própria vida. Aquela velha alusão que eu falo da micareta, agora a gente pode colocar com a procissão, né? Ele entrou ali no meio, tá no meio, não consegue mais sair, tem que ir até o final. E aí ele entra, e lá, cara, tem luzes, tem a luz a meia vela, várias velas se acendendo, tipo uma aurora boreal, tem 7 fileiras de acólitos cantores, com rostos pintados de branco, mantos negros, bocas que se moviam em uníssono, e fala, Hildon: ela monta o verme da areia espacial. Ela atravessa todas as tempestades e nos conduz ao país de ventos mansos. Dormimos à entrada do ninho da serpente, mas ela guarda nossas almas a sonhar. A gente está brincando aqui, mas imagina você entrar nesse clima, né? Nessa situação. Então Pascoal, Show da fé. fazendo aqueles Pode links, falar. aqueles Sim. links bizarros Perfeitos. que você faz, perfeitos também. Você quer dizer que Jorge Vecilo Eita. também leu Duna quando escreveu Ela Une Todas as Coisas? Porque Rapaz, ele fala aqui, diga tá lá, tocando agora aqui. vai lá. Ela une todas as coisas. Como eu poderia explicar? Um doce mistério de rio, com a transparência de um mar. Ela une todas as coisas. Quantos elementos vão lá? Sentimento fundo de água, com toda a leveza do ar. Ela está em todas as coisas, até no vazio que me dá. Quando eu vejo a tarde cair, ela não está lá.
Mais um apaixonado por Duna E por Alia. e por Alia. Dedicatória aí total pra Alia. Cara, não tem como. Olha, eu vou dizer, imagina a situação. Eu vejo o Paul e a Alia, porque vamos continuar, né? O Paul, ele começa a entrar no clima. Não, e esse texto ali, esse cântico, né, para mim, ele me lembra muito o Deus do Velho Testamento, ou Sim. o próprio Moisés também guiando o povo no exército, né? No deserto, né? Sim. Aí você vê que essa primeira estrofe aqui, essa primeira parte, até fala mais só das qualidades, né? Mas o povo já mete um paixão e fúria, né? Não, mas depois, na segunda estrofe, assim, mais na frente, eles cantam, né? Ela acalma todas as tempestades, seus olhos matam nossos inimigos e atormentam os descrentes, né? Então aqui ela já começa mesmo estilo Velho Testamento de... Parece um salmo de Davi, é igualzinho. Os cânticos, né? Persegui os inimigos e os alcancei, né? É o cântico dele, né? E aí eu quero ver se vocês concordam comigo. Assim, eu vejo o Paul, né? O Paul começa a ver toda aquela cerimônia, ele começa também a fazer parte daquele tal maior, ele é preso naquilo ali, ele fica ansioso em determinados momentos, mas eu vejo o Paul da seguinte forma. Pra mim ali, o Paul, né? Sendo aquele cara que resignado, como o Hildon falou, ele virou praticamente um jesuíta emo dramático. Ali. E aí a Alia, cara, a Alia vai aparecer, a gente vai falar que a Alia, pra mim, naquele momento, a Alia parece tipo aquelas youtubers, influencer youtubers, né? Cheia de melange, fazendo ali uma live. Pronto, a Alia virou uma influência digital, tá fazendo uma live ao vivo com seu fã-clube, fuma um baseadozinho de melange ao vivo para responder as perguntas dessa fanbase. Quem não pagaria para ter isso? É mais ou menos... É engraçado como a relação dos dois com o poder é tão divergente, né? Ela tem os mesmos poderes dele, teoricamente, né? Isso. E só que a relação que ele tem com a presciência e com o peso do poder, ele é, como você falou, um emo, né? Deprimido, triste... E a litânia que ela entoa com o povo, ela define o poder como o poder traz alegria, o poder desperta a alma, o poder desfaz as dúvidas, o poder traz sobrevivência, que é basicamente tudo que Paul está sentindo e vivendo, só que ao contrário, né? Ele está se sentindo miseravelmente triste, ao invés de alegre, né? A alma dele, ao invés de desperta, está moribunda. Ao invés de o poder desfazer as dúvidas, ele está cheio de dúvidas. E além de não trazer a sobrevivência para ele, o poder está trazendo a certeza da morte de quem ele mais ama. Então tudo aquilo que ela está experimentando e se deleitando maravilhosamente, o mesmo poder, a mesma presciência, está causando um efeito completamente contrário nele. Então é muito interessante ver como essa relação com o poder nesses dois irmãos é tão divergente, tão diferente. Total. E a gente vê também, Hildon e Jason, que ali é um templo gigantesco, tá? Então ali tem milhares de pessoas, e essas pessoas, elas vêm de inúmeros planetas, né? A gente tem milhões de planetas no Império. Elas vêm ali fazer a sua peregrinação, vêm ali encontrar, quem sabe, a luz na escuridão existencial, né, de suas vidas. E elas já vêm predispostas a acreditar em tudo e esperam obter algum sinal sagrado que possa de alguma forma guiar e mudar a sua própria vida. E elas pagaram caro para chegar ali, né? Lembre-se que teve um capítulo que a Reverenda Madre estava lá com um primo teu lá, Hildo, né? Na nave. E Sim. Ela viu que estava cheio de devotos para ir para Arrakis, né? Então, eles passam por várias fases. Ali é a parte final, aqui eles vão entrar em contato, o que é inacessível, invisível, superior, vai se tornar tangível, né? Naquele teatro da fé, né? Acaba sendo um teatro da fé. Assim como quando você vai num clube de comédia de stand-up, você pagou pra estar ali, você vai rir. Se você gastou muito tempo, mas é assim que funciona, né? Às vezes eu acho muito interessante você ver um vídeo de stand-up não estando lá e achando aquelas piadas bem idiotas, mas se você estiver lá tomando alguma coisa e pagou pra estar lá,
no meio daquele ambiente cheio de pessoas rindo ao teu redor, você vai acabar achando graça de coisas que às vezes você não acharia, né? E se você vem de um planeta milhões de anos-luz distante e pagou caro pra estar lá, você vai ter uma experiência com Deus. Ou com a Alia, no caso, né? Não tem como. A gente vê que e aí a gente vê que o... Disposto, né? Tá predisposto para aquilo, né? E até é interessante que fala, para seu assombro, Paul flagrou-se prendendo fôlego, tanto quanto o peregrino mais humilde daquela turma, porque, cara, isso me lembrou muito, Hiro, já que você gosta muito do Alan Moore, porque tem um determinado momento que o Paul fala assim, cara, eu tô com inveja desses caras. Ele fala assim, Paul examinou os peregrinos ao seu redor e de repente teve inveja da dedicação deles, que demonstravam, da maneira como pareciam escutar verdades que ele não conseguia ouvir. Pareceu-lhe que obtinham ali algo que a ele era negado, algo misteriosamente capaz de curar. Ele sentia inveja. Cara, eu me lembrei na hora de Watchmen, Alan Moore, em que um homem vai ao médico e diz que está deprimido. Pagliatti. Diz que a vida parece dura e cruel. Conta que se sente só no mundo ameaçador, onde o que se anuncia é vago e incerto. O médico diz: o tratamento é simples. O grande palhaço, como é o nome do palhaço, Hiro? O Pagliatti. O grande palhaço Pagliatti está na cidade. Assista ao espetáculo. Isso deve animá-lo. O homem se desfaz em lágrimas e diz: doutor, eu sou o Pagliatti. Meu irmão, é o Paul, cara, aqui. Sim, total. Ele criou tudo isso, ele faz as pessoas chegarem a um lado interior que ele não consegue, ele tá preso numa visão, ele tá ali resignado, triste, emo, deprimido, né? Cada vez, assim, você fez uma alusão perfeita, né? Eu acho que o Alan Moore, ele inclusive, gente, isso a gente fala do quadrinho, não do filme do Zack Snyder, por favor. Mas, assim, é perfeito porque o quanto Paul, no último capítulo, por essa resignação, né? E ele buscou ali resquícios, né, de uma diversão, de um momento de deixa eu fingir que tô no controle aqui, ou então que não tô no controle de nada, deixa eu brincar. O próprio fato dele estar, né, no meio desse pessoal, com esse desconfigurado, né, desconfigurou a persona do imperador para se sentir comum, para se sentir inserido, né. Ele é uma piada torta, né, ele é o palhaço que faz todos rir e não consegue rir da sua própria desgraça, né. É um personagem trágico acima de tudo. Eu acho o Paul um personagem extremamente trágico e ele cada vez mais vai afundando nessa tragicidade, né? Ele é grego, gente. Né? Ele é grego. A decadência grega, né? O drama grego tá no sangue da família Atreides, né? E a gente eu acho que o Herbert não escolhe isso à toa. Não. Né? Não é de graça. Assim, vou botar aqui um grego porque ele vai se fuder. É isso mesmo. E o teatro, né? O teatro ocidental, ele, da história mais recente, ele passa pelos templos gregos, que antigamente os cultos que faziam a Dionísio era ao mesmo tempo ritual e teatro. Né? Que eles faziam isso. É o que está acontecendo aqui. E aí eu quero colocar a personagem Alia aqui novamente na conversa, porque ele olha, né, para Alia em determinado momento, ele se pergunta: o que estamos fazendo? Alia era uma bruxa criança, mas estava amadurecendo. E ele pensou: amadurecer é ficar mais perverso. E aí eu que frase, hein? Que frase. Aí eu jogo para vocês o seguinte: olha só, a Alia sempre foi considerada uma criança estranha, óbvio, né? Sim. Uma criança que era uma reverenda Malha. Para as Bene Gesserit, uma abominação. Para os Fremen, no início, era o Shaitan, era o demônio que estava ali possuindo a menina. Então era uma pessoa que sofreu bullying a vida toda, né? Então, o que aconteceria com uma pessoa que sofre bullying a vida toda se transformando numa deusa cultuada, adorada, mimada e temida? Cara, não vai dar bom não esse negócio. O que vocês acham? Eu tenho certeza que não vai dar bom. E aí, cara, o Paul, quando a gente tá indo já praticamente para
a parte final do capítulo. E o Paul, ele, nessa comunhão que ele teve lá com a Alia, ele meio que começa a achar a Alia também uma inimiga, né? Esse inimiga, eu vou colocar bem entre aspas, né? Porque parece que também a Alia está muito confortável. Quando o Hildon fala do Seitei ele querer destruir o status quo, porque tá todo mundo muito confortável, mesmo a Alia achando um saco, porque ela tem 15 anos, ela deve achar um saco mesmo aquilo ali, mas ela parece estar muito confortável nesse mundo criado por Paul. É legal ser adorado, é legal ser mimado, é legal ser temido, né? Então ela acaba sendo parte do sistema, né? Então ela acaba tendo uma inimiga também para... Talvez foi isso também que fez com que Paul se afastasse dela. Não sei, tô aqui divagando, vocês vão me complementando aí. A impressão que eu tenho aqui é que ela, de certa forma, tá curtindo esse momento, né? Inclusive, acho que a gente ainda vai falar mais sobre as pessoas que fazem as perguntas para ela. Sim. Me dá a impressão que ela tem um certo prazer em ser cruel com essas pessoas. Sim, total. Então, ela realmente está se tornando algo bem complicado, bem estranho. E essa frase do Herbert, que amadurecer é tornar-se mais perverso, ela me fez pensar bastante, sabe? O quanto que a gente vai sendo estragado pelas experiências da vida e o quanto que a gente deixa a perversidade tomar conta da gente ou não, né? E no caso dela, ela tem milhões de vidas dentro dela e ela parece que tá curtindo muito, assim, a minha impressão, tudo bem, adolescente, 15 anos, é um saco, tudo bem, mas parece que ela tá surfando essa onda, assim, deixando todos os holofotes sobre ela e não tá achando ruim, não. E a gente viu pela primeira vez, assim, de forma muito forte, a Alia nesse status, né? A gente sabia, a gente já ouve devoções, mas pela primeira vez a gente vê realmente todo o rito, né? Sim. E ver a Alia nesse posição ritualística como um todo, traz outro, né? Quando você tá em posição de rito, você se torna outra pessoa, você se torna algo maior. E cada vez mais ela tá muito confortável nesse algo maior, né? Ela vem vivendo a vida dela e várias outras vidas, só que agora ela tá no conforto do trono eclesiástico de alguma forma, né? Isso traz muito conforto para ela. E para Paul nunca trouxe nenhum conforto. Ao contrário, é uma espinha absurda que incomoda o solado do pé dele o tempo inteiro, né? Não, e o interessante do Paul é porque o Paul ele acaba se tornando realmente uma figura de adoração, mas o Paul é como se fosse aquele... O pai, né? O pai no sentido de pedir alguma coisa. A Alia, ela vai atormentar os nossos opressores. Os olhos dela vão derreter os nossos inimigos. Então é dado a Alia, ela sendo uma Fremen, a total liberdade de ela decidir a vida de qualquer pessoa sem a menor dúvida, sem pestanejar. Ela vai matar, vai destruir, vai achar que tá fazendo uma coisa tranquila e não vai ter nenhum peso de consciência. Não, nenhum. É muito poder, né, sendo colocado. E aí, como o Jason falou, a gente vai para a parte final aqui do nosso capítulo, quando começam as sessões de perguntas, né? Perguntas e respostas, né? Tipo aquele programa lá de Sessão da Família, lá, aquele do SBT, né? Casos de Família. E aí as pessoas começam a levar para Alia desde a sua unha encravada até o nome pro seu novo gatinho, Hildon, que vai chegar. Então, tem uma hora que a pessoa perde um pouu as estribeiras, né? Total. Eu acho que até Jesus perderia, de certa forma. Ele já tinha amarrado, não era um chicote, não, era vários, já tava dando ali em todo mundo até sair do templo. Não tinha... Mas o que eu achei engraçado nas respostas da Alia é que ela monta uma estrutura muito enigmática para não dizer nada. Isso. Então, me lembra, né? Me perdoem aqueles que gostam. Eu tô falando do horóscopo de jornal, tá? Não quero trazer uma turba de haters pra cima de mim, não. Eu tô falando do horóscopo de jornal. É aquele tipo de frase que serve pra todo mundo. E é só isso que ela tá respondendo ali. E o pessoal se deleita naquelas palavras como se ela estivesse inventando a roda, né? Sim, fala uma coisa geral, vai sempre acertar, né, de algum modo,
E também colocando... Só assim, a gente já arrumou confusão com os fãs de Star Wars, né? Não, eu tô falando do jornal, aquele que a gente sabe que ninguém leva a sério, né? Eu tô preocupado, daqui a pouco a gente vai arrumar confusão com o pessoal da Juliette e eu tenho medo dos fãs da Juliette. Então vamos dar uma segurada. Pelo amor de Deus, não. Amamos a Juliette. Somos cactos. Do maior valor. Eu acho engraçado aqui também que não tô falando de mapa astral, tô falando do jornal, né? Aquele que o cara que chegou atrasado tem que fazer, né? Qualquer coisa é só seguir as redes sociais do Jason e vocês detonam ele lá. E aqui eu achei engraçado essa resposta que ela deu quando a mulher falou se ela poderia ter o filho dela de volta. Ela perguntou, né, que o filho dela morreu. Eu fiquei pensando, o filho dessa Fremen, ela tá pouco se lixando, né? Mas quando é um Gola vindo da morte, quando é o Gola dela, ela gosta, né? Exato. Eu sei. Mas realmente um Fremen chorar por um morto, né? Isso aí mostra a decadência dos Fremen. Eles desvirtuam completamente do que eles são, né? Exatamente. Aí, a gente indo para a questão final, né? Nesse templo, finalmente aparece o guia, né? O guia que o Paul precisava para poder chegar lá na casa de Otemi. Ele chega no meio da multidão. Hazir, o nome dele é Hazir. Isso. Um velho Fremen chega perto, o Paul... Cara, eu acho às vezes o Paul muito medroso, né, nessa parte. Você vê que ele tá vindo o velho Fremen chegar com a mão na adaga Cris, e ele diz, cara, se ele vier com violência, eu não tenho nem espaço pra lutar. Tudo pro Paul agora. Ele tá com um escudo protetor desativado, que pode ligar a qualquer momento. Tá com muito medinho. Não é o meu Paul. Mas você não sentiu que talvez essas pessoas que estão dentro desse templo, elas estão preferindo mais a Alia do que o próprio Paul? Claro. E talvez esse seja o medo dele, porque a pergunta que fez a Alia encerrar o culto mais cedo foi quando o cara pergunta até quando que o Paul vai nos governar. E isso irrita profundamente, porque essa pergunta, ela deu meio que uma sensação de a gente tá cansado do Paul, a gente quer você. Uhum. Só que a Lia sabia que o Paul tava ali. É uma boa observação. E aí ela virou as costas e foi embora. Ela não vai responder essa pergunta na frente do irmão, né? Então a gente tá percebendo que tá se formando assim uma certa tensão entre o lado religioso e o lado político da história, né? E talvez isso tenha sido o que causou esse medo em Paul, porque ele ali estava num ambiente que talvez estaria se tornando hostil à presença dele. E talvez o que algumas daquelas pessoas ali desejassem era que a Lia tomasse o poder, porque eu acredito que todas essas dúvidas que o Paul tem, essa fraqueza que ele está sentindo, até essa falta de clareza que ele tem em relação a quem ele é, eu acredito que isso tá transparecendo para as pessoas, por mais que ele tenta disfarçar. E a Lia, muito pelo contrário, a Lia ela tá tomando posse daquilo que as pessoas estão dando para ela. Então, na realidade, ele realmente nem tá tentando esconder, ele tá realmente se auto boicotando. Né? Tá totalmente. Totalmente se auto boicotando, né? Isso a gente tá vendo. E você falou muito bem, a Alia tá aí no vácuo. E ela, quem é que não quer alguém que chegue e diga assim, eu resolvo, eu destruo, eu pego vocês aqui no colo e derrubo todos os inimigos, né? Ela tá fazendo esse papel, então é muito, muito boa essa observação. Mas nós estamos aqui finalizando esse capítulo sensacional, sempre tem muitas discussões, mas antes nós vamos para as nossas considerações finais. Grande Hildon, mais um episódio muito... Assim, eu achei que você falar um episódio estranho, assim, o que acontece, mas de uma mensagem muito forte, muitas situações aqui que a gente pode refletir para o nosso dia a dia,
Mas eu gostaria que, antes de tudo, se alguém quiser fazer um podcast, se alguém tiver vontade, não sabe por onde começar, o que é que faz, Hildo? Rapaz, tem erro. Entre em contato com a gente no @radiolamecânica@gmail.com, que é o nosso e-mail, né? A gente descobriu que os jovens usam sim e-mail, então manda um oi. E vamos bater um papo, vamos conversar. Se não quer mandar no e-mail, manda no Instagram, que é @radiolamecânica, ou no meu Instagram pessoal, @HildonOliveart, né? A gente vai conversar. Futuro Twitter também, né, Hildo? Vamos ver aí, né? Esse negócio do Twitter aí vai dar certo. Então a gente vai bater aquele papo. Até recentemente, inclusive, recebi até uma mensagem de um podcast aí que já existe, que vieram daqui do pessoal do Duna, que acompanha a gente. Um abraço pessoal. Não vou falar, porque Certo, vamos ver certo. que rola aí. Não, vamos Mas- azedar, né? Vamos aí, vamos conversar, trocar uma ideia, porque às vezes a gente tá até ali meio sem entender como é que tá o nosso direcionamento, e às vezes uma luz, um direcionamento de quem trabalha já com isso com bastante tempo, a gente já luta há bastante tempo, a gente vai conseguir dar essa identidade junto com vocês, né? O projeto de vocês está pronto. A gente só precisa, às vezes, dar uma refinada e conta com a gente, conta com a Radiola Mecânica. Beleza. E, cara, esse episódio, é como eu falei, eu acho ele nesse aspecto estranho, né, quando a gente vê, porque é um capítulo quase ritualístico o tempo inteiro, né? Ritualístico e Paul nessa situação alquebrada cada vez ao máximo. Acho que até o fato dele estar nessa situação, onde ele se desconfigura, é ele externalizando o como Paul está, ou como Paul se sente perdido, quebrado, inchado, manco, xoxo, capenga, né? Como diz. Quengado, né? E principalmente, eu acho que esse capítulo é um recado para tomarmos cuidado. Religiosidade não é política, política não é religiosidade. Existem os campos e eles precisam ser definidos e protegidos. Tomem cuidado com esses falsos profetas, esses falsos messias, esses falsos pessoas que levantam essa coroa da moralidade cristã. Isso não existe, gente, certo? A política ela é para todos e ela precisa defender desde do católico ao evangélico, ao umbandista, o que for. Ao ateu. Ao ateu, né? O Estado é laico, a política ela precisa Perfeito. ser laica, ela precisa ser afastada desse tipo de discussão. O que eu acredito não pode induzir as questões políticas de um país, de uma sociedade, de uma galáxia, né? E acho que Frank Herbert nos apresenta isso muito bem. E você que é fã de ficção científica, você que acompanha ficção científica, os recados estão aí o tempo inteiro. A gente só precisa ler e entender. Porque eu acho que tem muita gente lendo e não entendendo. Então, graças a Deus, eu tenho certeza que tem quem tá aqui no DunaCast acompanhando a gente, tá entendendo. Com certeza. Olha só, mais uma vez quero agradecer, claro, o Hildon, mas estamos aqui nessa parceria essencial aqui na nossa identidade do DunaCast. E também muito feliz de receber Jason Ebert, que está aqui mais uma vez, mais um episódio conosco, falando desse universo incrível. Eu gostaria também que o Jason, se quiser dizer quais são suas redes sociais, né, para o pessoal da Juliette invadir, fique à vontade, e as suas considerações finais, Jason. Minhas redes sociais, elas são todas Jason Ebert, JEISONEBERT, e te convido para a gente tomar um cafezinho de melange, para a gente conversar sobre Duna, não para discutir horóscopo, porque eu tô fora, não quero essa briga para cima de mim, não. E esse capítulo, ele é um capítulo extremamente interessante para a gente avaliar que caminho que está tomando a vida da Alia. Isso. E basicamente ele é um prelúdio de toda a história dela que vai ser seguida aqui para frente também. E eu até peço aqui as minhas desculpas por a gente estar falando tanto de política enquanto a gente está falando sobre esse capítulo, mas é que é impossível falar de religião e poder sem falar da nossa política atual, porque a eleição desse ano, para não ficar... já ficou datado, né? 2022 aqui, né? Presidencial. Sim. Ela está sendo decidida pelo posicionamento eclesiástico dos candidatos. Isso é uma loucura, gente. Semana passada surgiu um escândalo lá de 2018 em que o presidente esteve numa loja maçônica e isso causou um rebuliço entre os eleitores evangélicos dele. E mais tempo passado, o outro candidato recebeu uma bênção de religião de matriz africana
Isso também causou um rebuliço. Gente, é nisso que as pessoas estão baseando seu voto, na religião dos políticos, e isso é uma loucura. Então, assim, é muito difícil falar desse capítulo sem falar disso, né? Sim, com Eu já certeza. peço desculpas, né? Não, mas é perfeito. A Lia é maravilhosa, ela tá incrível. Não sei quem vocês imaginam fazendo esse papel. Eu imagino uma Olivia Wilde mais nova, assim, né? Acho que ela combina perfeito. E o Paul ali, como o Hildon falou, ele se vestiu externamente como está o interior dele. Ele se tornou visivelmente como ele está se sentindo por dentro. E toda essa coisa dele tá indo para um lugar, ser pego pela correnteza e ser arrastado para dentro do templo participando, é exatamente como ele está vivendo a vida dele. Ele está sendo arrastado pelas consequências das suas próprias ações lá atrás, e ele já não sabe mais o que fazer para sair daí. Então, apesar de ser um capítulo muito estranho, ele também é um capítulo muito rico. Pronto. E antes, para finalizar, você que tá ouvindo aqui a gente, jovem místico, Mercúrio tá pouco se fudendo pra você. Né? Aí, não para de botar a culpa no Mercúrio, porra. Desviem de mim e vão pro Hildon, então. Olha lá. É Mephistolis. Mephistolis. Agora você vai ver o teu Mercúrio regredir, Hildon. Agora tu vai ver. Gente, olha, é um prazer enorme estar aqui com vocês. As minhas considerações finais, primeiro, é que sigam as redes do DunaCast. Quem seguiu o DunaHacks Brasil, por favor, também siga o DunaCast, porque é importante ter números pra gente até barganhar com editoras, pra poder a gente ver a quantidade de fãs de Duna. Pra, por exemplo, pedir a tradução de um livro como esse, The Sisterhood, do Brian Hedge, que vai ter uma série, nós não vamos ter um livro traduzido no Brasil. Cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, então vamos fazer número, vamos pedir às editoras, vamos porque, por exemplo, marcar. Gente, a gente quer fazer episódio também das fanfic do Brian Hedge. Não, cara. Agora o Paulo não sabe ler inglês, gente. Tem que trazer, né? Eu não sei ler tão bem inglês, né? Então eu sou muito lento lendo português. Não vai dar pra gravar um episódio semanal, né, Padrão? Não, cara, não tem como. Mas eu já tô pegando já o livro, já peguei, já baixei o livro, o e-book, né? Já comprei o e-book do Sisterhood. Vou começar uma leitura. Manda pra mim. As duras penas, mas eu vou conseguir fazer essa leitura. Mas é importante que vocês sigam as redes sociais do DunaHacks Brasil, DunaCast. A minha também tá na descrição. E a minha consideração final, eu trago um sociólogo, também é antropólogo, que é o Marcel Mauss, que ele fala sobre essa questão do teatro e religião, tá, gente? Quando a gente fala essa questão teatro e religião, em forma alguma é desmerecendo. Existe uma mística, uma religiosidade. Aqui a gente viu que esse contexto da mística e da religiosidade foi totalmente construído por Alia e por Paul. São mecanismos ativados para despertar naquelas pessoas que estão ali emoções reprimidas, que as pessoas estão atingindo algo surreal, de Deus, né? E na realidade totalmente manipulado. Então a gente tem que ter sim essa preocupação. Não é que você vai ficar toda hora, será que eu estou sendo manipulado? Não, mas prestem atenção. A comunhão é diferente da forma como é feito em muitas igrejas que a gente sabe que não são igrejas de verdade, que é apenas para desviar você de um foco real. A comunhão com outras pessoas no amor e na fé é uma coisa belíssima. Então tentem achar isso aí. Então o Marcel Mauss, ele fala que trata-se de todo o meio social que se emociona porque num de seus setores realiza-se um ato mágico, né? Esse ato mágico, você tá lá com o divino, né? Não é que de mágica de mágico qualquer, né? É um ato mágico sobrenatural. Forma-se em volta desse ato um círculo de espectadores apaixonados que o espetáculo imobiliza, absorve, hipnotiza, que tanto quanto espectadores sentem-se também atores dessa comédia ou desse coro do antigo drama. Então é isso, né? Então o ritual é isso, é você fazer a comunhão. Agora, quando ele é deturpado, ele é de alguma forma manipulado, a gente tem que ter cuidado para exatamente não cair nessa falha, principalmente hoje em dia, na questão da política e da fé. Amém. Amém. A gente termina aqui o nosso DunaCast com essas reflexões. Muito obrigado mais uma vez por acompanhar a gente. Muito obrigado, Hildon e Jason.
Até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecanica@gmail.com